Olha só essa frase, então. A verdade tem profundidades e as realidades se desdobram entre elas. Pavitra Shankar. E é muito comum a pessoa falar assim, porque cada pessoa tem sua verdade, né? Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Eu diria que, na verdade, não é nada disso. Né? De acordo com o que essa frase está falando aqui, vamos tentar imaginar isso também juntos. Imagina que a verdade, né, ela é uma só e que as realidades se desdobram de acordo com a profundidade que você acessa a essa verdade. Vou explicar melhor. Imagina que a verdade seria o oceano, certo? E o oceano depende de onde você está. Em qual profundidade você está, você tem uma realidade completamente diferente. Por exemplo, quando a gente está na superfície, então você tem a água como aquele grande espelho, você pode ter ondas, você pode ter tempestades na superfície, você pode ter pássaros eventualmente voando, você tem você tem ar, né? Você tem um tipo de evento que acontece naquela faixa. Quando você aprofunda um pouco, se você entra na água, você vê que isso já muda, né? Que ali naquela profundidade logo abaixo você já vai ter uma cor, né? Aí você já vai ter uns peixes e você não tem mais ar, certo? Então, quando você mudou a profundidade um pouco, a realidade mudou. Né? Se você for mais fundo ainda, no mesmo oceano, você vai ter aquelas criaturas abissais, né? E isso é uma realidade ainda outra, né? Que a gente aqui, entre a gente nem acessa, nem imagina o que seria viver isso num lugar sem luz, por exemplo, né? Então quando a gente pensa sobre isso, então que essa verdade, né, ela é uma estrutura só, que ela comporta tudo, e a gente acessa a sua consciência, depende do que você conhece, dos estados que você experimenta, que é entre a história dos estados. Cada realidade ela tem um padrão de estados pertinentes a essa realidade. Olha que coisa interessante que é perceber isso. Olha que interessante essa coisa de entender essas profundidades da verdade, esse acesso que a gente tem, né? Que assim, por exemplo, se você faz uma arte e ela pode ser em uma profundidade ou para uma realidade, ela pode ser completamente bruta, ou para uma outra realidade ela pode ser muito valorizada, ou numa outra realidade ela pode nem ser percebida. Olha que coisa curiosa isso. Né? Eu acho legal esse exemplo, assim, que uma vez eu estava dando uma aula, e aqui cutuca um pouco, porque a gente fala assim, tá, se eu afirmar que a sua evolução, né, ela tem a ver com uma escolha, não necessariamente é uma técnica, então isso amplia o nosso olhar para uma coisa diferente, certo? Então tá, por quê? Eu estava um dia dando uma aula, e era uma aula de desenho. Nessa aula, um aluno meu estava fazendo um desenho e tal, e era uma coisa assim, era um elefante que ele estava desenhando, e tinha aquela pele do elefante e tal, do elefante. E aí lá pelas tantas, ele ficou meio assim, acho que é meio isso e tal, tal, tal. Daí eu na hora, eu senti vontade de instigar ele um pouco, de estimular ele numa direção que era um pouco diferente, né? E aí o que aconteceu? O desenho dele, ele tava um pouquinho, não estava muito satisfeito também e tal, e eu falei para ele assim, por que você não desenha exatamente o que você está vendo? Começa a se relacionar com exatamente o que você vê. Isso inclui o quê? Né? Isso inclui, por exemplo, se você vai desenhar a pele do elefante, você desenhar todas as cracas da pele do elefante. Inclui você olhar para toda aquela rugosidade, para aquelas rachaduras, que parecem rachaduras, para uns pelos que aparecem por ali, né? E aí foi muito interessante, porque também tinha uma outra pessoa, uma outra aluna na sala, que falou assim, nossa, mas se ele fizer isso, será que isso não fica grosseiro? Né? Aquilo levantou uma discussão muito interessante, porque aí fica uma coisa assim, né?
é, por que será que ficaria grosseiro, né? Por que será que não colocar nada também não é não é grosseiro? Por que será que aquela ausência não é bruta, né? Por que será que aquela falta de olhar também não representariam essa mesma brutalidade, né? E aí aquilo levantou uma conversa muito interessante, né? Essa aluna que fez esse questionamento foi bárbaro, na verdade, a gente entrou numa conversa muito interessante sobre isso, porque ela viu ali que uma possibilidade para ela, né? Porque assim, no momento que você se aventura a conhecer todos aqueles detalhes, a fazer todos aqueles detalhes e você abrir mão da sua preguiça, por exemplo, um outro universo se apresenta ali para você, né? E aí foi muito legal o que aconteceu, porque aquilo colocou todo o grupo, a gente subiu o patamar, subiu o nível do nosso consenso, né? Que então, assim, sim, né? O acabamento, ele requer muito mais, né? Ele requer um tanto essa decisão, né? A decisão de você se entregar para fazer o melhor possível, né?